Olá, pessoal! Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que gera muitas dúvidas e até um pouco de polêmica: carboidratos e emagrecimento. Tem muita gente por aí que acha que, para perder peso, precisa cortar totalmente os carboidratos da alimentação. Mas será que é assim mesmo? Será que o vilão da história é o carboidrato ou a maneira como a gente consome ele? Então, prepara o café, relaxa e vem comigo entender como você pode perder peso sem abrir mão dos carboidratos. A palavra-chave aqui é moderação. Por que os carboidratos ganharam a fama de vilões? Bom, para começar, vamos entender de onde veio essa ideia de que os carboidratos engordam. Nos últimos anos, a gente viu muitas dietas da moda, como a dieta low carb e a cetogênica, que basicamente colocam os carboidratos como os principais culpados pelo ganho de peso. E tem um motivo para isso. Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo, e quando consumidos em excesso, o que o corpo não usa para produzir energia, ele acaba armazenando em forma de gordura. E aí entra o problema, o excesso. Não é o carboidrato em si que engorda, mas sim o consumo exagerado, principalmente de carboidratos refinados, como açúcar, pão branco, massas e aqueles lanches industrializados cheios de farinha e açúcar. Carboidratos, vilões ou mocinhos? Antes de começar a cortar carboidratos de vez, é importante entender que nem todo carboidrato é igual. Existem os carboidratos simples e os carboidratos complexos. O carboidrato simples, como o açúcar e a farinha branca, é rapidamente absorvido pelo corpo e gera um pico de glicose no sangue. Esses picos de glicose podem levar ao ganho de peso e, de quebra, ainda aumentam a fome pouco tempo depois, porque a energia vai embora rápido. Por outro lado, os carboidratos complexos, como os encontrados em alimentos integrais, legumes e frutas, têm uma absorção mais lenta, o que mantém os níveis de glicose estáveis e dá mais saciedade. Ou seja, eles te ajudam a ficar mais satisfeito por mais tempo e não causam aqueles picos de energia seguidos de cansaço que os carboidratos simples geram. Moderação é o segredo. Agora que a gente já entendeu a diferença entre os tipos de carboidratos, vamos para o ponto mais importante, moderação. Sim, você pode e deve comer carboidratos, mesmo se o seu objetivo for perder peso. A chave é controlar a quantidade e a qualidade. O que muita gente faz errado é pensar que precisa cortar completamente os carboidratos para emagrecer. Aí a pessoa até perde peso num primeiro momento, mas logo bate aquela fome. A energia despenca e quando ela volta a comer carboidrato, o corpo absorve tudo de uma vez, levando ao famoso efeito sanfona. Em vez de cortar, o ideal é equilibrar. Você pode sim comer arroz, pão, macarrão, mas tente optar pelas versões integrais e controlar as porções. O corpo precisa de carboidratos para funcionar bem, especialmente o cérebro. A ideia é dar ao corpo o que ele precisa, sem exageros. Dicas práticas para comer carboidratos sem medo. Agora vamos falar de algumas dicas práticas para você encaixar os carboidratos na sua dieta sem medo de engordar. Prefiro os carboidratos complexos. Como já falamos, eles são digeridos mais lentamente, o que te dá mais energia ao longo do dia e evita aqueles picos de fome. Inclua alimentos como arroz integral, batata doce, aveia, quinoa, lentilha e grãos integrais na sua alimentação. Controle as porções. A gente tem a tendência de exagerar nas porções de carboidrato. Uma dica boa é preencher metade do prato com vegetais e folhas, um quarto com proteínas, como carne magra, frango ou peixe, e o restante com carboidratos. Assim você equilibra os nutrientes.
Evite os ultraprocessados. Além de serem ricos em carboidratos simples, esses alimentos vêm cheios de açúcar e gorduras ruins. Opte por alimentos naturais e minimamente processados. Combine carboidratos com proteínas e gorduras saudáveis. Comer carboidratos junto com proteínas ou gorduras boas, como abacate, azeite ou castanhas, ajuda a controlar a digestão do carboidrato, mantendo a energia constante e prolongando a saciedade. Atenção ao horário do consumo. Embora isso dependa muito da sua rotina e das suas necessidades, algumas pessoas se dão melhor consumindo a maior parte dos carboidratos durante o dia, quando o gasto energético é maior. Já à noite, opte por refeições mais leves, mas que ainda contenham uma fonte de carboidrato para não deixar o corpo sem energia. Exercícios e carboidratos, uma dupla essencial. Outra coisa que não dá para deixar de lado quando a gente fala de carboidratos e perda de peso é a importância dos exercícios físicos. Quando você faz atividades físicas, especialmente as de alta intensidade, como musculação e corrida, o corpo usa o glicogênio, que é a forma como os carboidratos são armazenados nos músculos, como fonte de energia. Ou seja, carboidrato é combustível. Se você corta totalmente os carboidratos e ainda assim tenta se exercitar, pode acabar se sentindo fraco e sem disposição. Por isso, comer uma boa fonte de carboidratos antes de se exercitar pode te dar mais energia e melhorar o desempenho. Conclusão: o equilíbrio é tudo. No fim das contas, não existe um vilão único na alimentação. O que vai determinar o sucesso na perda de peso é o equilíbrio e a quantidade do que você come. Não precisa cortar carboidratos da sua vida, mas sim aprender a usá-los a seu favor. Ao invés de pensar em dietas restritivas que só funcionam por um tempo, o ideal é focar em uma alimentação equilibrada e sustentável, que inclua todos os grupos alimentares de maneira moderada. Assim você consegue perder peso, manter a saúde e, o mais importante, manter o resultado a longo prazo. E aí, gostou das dicas? Espero que tenha ficado mais claro que você pode sim comer carboidratos e ainda assim perder peso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com os amigos e segue acompanhando nossos episódios. Até a próxima!